Bem-vindo ao Experiência Projetiva. Esse mês eu acabei não gravando o vídeo, né? Mas foi um processo interessante até. Tive algumas experiências muito marcantes, alguns processos energéticos com relações a assédios, a desobsessões, e um período inteiro que foi de muita importância para mim pelo autoconhecimento que essa dificuldade inteira me gerou. Então eu vim compartilhar isso, né, também a pedido de um pessoal inscrito já no canal. Me pediu para poder voltar a fazer uns videozinhos. Eu vi que eu tava ficando muito distante também, ficando disciplinado. E voltamos aqui com experiência projetiva. Depois de um mês e um pouquinho, eu vim trazer um relato de algumas projeções que aconteceu. Justamente que teve duas projeções que eu achei muito interessantes, muito marcantes, né? Essa primeira que eu vou relatar nesse vídeo, que é conhecendo um espírito, vamos dizer assim, de consciência cósmica, né? E a outra experiência aconteceu comigo lá na casa da minha tia, onde eu estava viajando ali em São João del Rei, aqui em Minas, né, em Minas Gerais. E experiência interessantíssima com relação a moradores de umbrais e os temperamentos deles. Isso é muito interessante, né? Quando se fala desse tipo de seres, né, desses espíritos que habitam as zonas inferiores dos umbrais, nós sempre temos aquela visão do de mais infernal, aquela coisa mais assim, ou então aquela que é muito visto ali no livro, no filme do Nosso Lar, né? Mas eu já fiz um vídeo falando de visitando uma casa de moradores dos umbrais, é bem parecido com aquilo, esse outro relato, mas é muito interessante, até engraçado, viu? Mas vamos lá, sem demora, né, para nós voltarmos ao nosso experiência projetiva. Poxa, faz tempo, hein? Esse relato aconteceu comigo no começo de agosto, essa projeção, aonde eu tava domingo, já era de sábado para domingo, se eu não me engano, meu aniversário foi em agosto, agora no começo, primeiro final de semana de agosto, depois do dia primeiro. Chegando, fui dormir, fiz prática, não fiz nada. Tava numa energia horrorosa, meu frontal tava uma densidade, parecia que você podia apertar ele na orelha. Tava uma coisa horrorosa. E fui dormir. Bom, senti que tinha algo ali. Tive a projeção, tive a catalepsia, senti aquele fenômeno, né, bastante marcante e comum durante as projeções, que é o balonemã, né, o balonemã, ou então alguns chamam de balonamento, é a expansão da aura, a dilatação da aura. Você se sente como se você estivesse inchando, ou às vezes dá aquela sensação que você está flutuando, como se estivesse boiando em cima de uma água. Uma sensação de flutuação, de expansão, de estar ocupando um espaço muito maior do que o seu corpo físico. Ali, isso acontecendo, eu sei de uma coisa, que teve uma projeção, um amparo que foi feito, só que eu não me recordo muito por causa da experiência em si, que veio depois. Eu me lembro que depois desse amparo que a gente fez, eu me encontrava com uma outra mulher projetada. Eu até inicialmente achei que era minha mãe e comecei a perguntar para ela depois no outro dia se ela tinha sonhado comigo. Ela falou que tinha sonhado, mas era uma outra coisa. Então basicamente não era ela, podia ser alguma outra pessoa também projetada. Era uma pessoa projetada fora porque tinha um cordão de prata, tinha aura, tinha todo o padrão de projetor astral. E a gente tinha feito esse amparo junto, os mentores deram para nós uma oportunidade de visitar ali as dimensões mais superiores aonde ficavam os mentores. E era uma coisa muito linda em alto mar, assim. Tinha uma praia muito grande, umas montanhas e umas pedras, né? Um penhasco na beira da montanha. O mar, assim, azulzíssimo, gigantesco aquele negócio. Vários mentores vestindo vestimenta mais clara, de clara e azul. E é sempre a vestimenta também que o Alaiara sempre usa, né? Uma vestimenta mais branca e azulada, com uns desenhos azuis, alguns símbolos, né? Ali naquela praia tinha vários outros mentores e vários outros projetores astrais também. Parecia que era como se fosse onde que eles se organizavam. Não sei se era
uma caravana de preparação que saía dali e ia para as dimensões mais densas, mas eu sei pela intuição e por algumas memórias que estão no inconsciente que a gente tinha acabado de chegar de um amparo e estávamos ali, eu e essa mulher projetada. Talvez ela era a mãe também de alguém e essa energia materna sempre me faz entender como se fosse a minha mãe também. Isso acontece muito quando eu vejo mentora fora do corpo ou pessoas projetadas assim. Você memoriza, você plasma aquela coisa, né? Minha mãe tem uma energia muito gostosa, né? Que coisa fofa. Mas aí, fui lá, projetado vários mentores. Minha lucidez estava muito aberta ali fora. Teve um trabalho dos mentores que me ajudou a abrir muita lucidez nesse trabalho, porque eu mesmo, por mim, eu não movimentei nada. Fazia semanas que eu não movimentava um filete de aura. Zero movimentação. E meu frontal estava fechado no começo, aí depois abriu muito e eu conseguia ver tudo aquilo. Era um terreno lindo, uma grama muito verde. Tinha muito do terreno de floresta ali para trás. E o mais importante, uma montanha, cara. Nunca vi aquilo. Uma coisa gigantescamente colossal. Gigantesca. Não era uma montanha de gelo, assim por se dizer, né? Que tinha os picos de gelo. Mas a gente estava no pé dessa montanha. E ela era na beira de um mar. Em cima desses penhascos ali. E era gigantesca, mas gigantesca mesmo, de um nível absurdo. E na encosta dessa montanha, acompanhando o crescimento dessa montanha, tinha todo um castelo, uma construção que me lembrou um castelo, uma coisa gigantesca. Mais ou menos para quem jogou um jogo aí que chama Shadow of Colossus, vai entender o que eu tô falando. Era uma coisa colossalmente absurda de gigante, coisa bonita, parecia aquele cenário do Senhor dos Anéis, aquela coisa gigante. E eu tava ali, tempo livre, senti que a Layara já tinha entrado, tinha subido fazer algumas coisas dele lá. E eu fiquei eu e essa projetora astral. E ela tava toda curiosa, ela muito empolgada também. Meu Deus, e falava. Nossa, aquela menina fala. Eu sou o chorão astral, ela é a faladora astral. Falava pra caramba. Nós bateu altos papos ali. E eu falei, sabe o que não pode fazer? Vamos lá dar uma olhada nesse castelo. Aproveitar que nós estamos com essa lucidez aqui, vamos lá aproveitar isso aqui para nós buscar aprender alguma coisa, né? E nós saímos voando e estava voando muito rápido. Entramos no castelo, desse castelão, nessa construção gigantesca, que é a maioria das construções no plano astral, ainda mais a dimensão sutil, uma coisa muito absurda de bonito, cara. E entramos ali e tinha música tocando, me lembrou muito do Richard Wagner, as músicas do Richard Wagner, umas músicas tocando ali de fundo, parecia que tava não saía de equipamento, essa música tava na atmosfera do ambiente, sabe? O ambiente te preenchia de cultura, de informação, uma coisa muito agradável. Esse castelo por dentro era gigante, alto também, e tinha toda uma tapeçaria azulada, vários quadros, várias pinturas. E nós estamos subindo, eu fiquei nem olhando essas pinturas não, que eu não queria perder informação que eu ia salvar com aquilo, eu queria conhecer uma coisa legal, né? E eu via, não descrevi também, do lado de fora desse castelo, lá no alto mesmo da montanha, tinha como se fosse uma torre. E essa torre, ela se desvanecia a ponta dela, se perdia, começava a sumir no éter do universo, era uma coisa muito indescritível, sabe? Uma coisa parecia que ela começava... Meio aquela coisa de Doutor Estranho, sabe? O filme Doutor Estranho, aquela coisa que a torre começa a se despedaçar no alto e se une ao éter, parece que se desmaterializar a ponta dessa torre. E que eu entendi, ali era a entrada de uma dimensão sutil, era como se fosse a passagem de uma dimensão sutil. Eu tava lá, começamos a subir até que nós chegamos nessa torre, depois de um bom tempo, viu? Depois de um bom tempo a gente começou a chegar lá. E ela estava toda ansiosa, essa moça estava comigo. E quando nós chegamos na última escada, parecia que as coisas materiais ali, aquela matéria do plano astral, parece que já estava meio que em ruína. E as coisas começaram a se tornar como espaço, sabe? Me lembrou muito o espaço sideral essa passagem, quando nós fizemos uma passagem dessa dimensão. Então as coisas ficaram muito como se fosse isso aqui, ó. Deixa eu iluminar um pouco ali atrás, vocês verem. Mais ou menos aquilo dali que tá lá atrás, ó. Ficou meio que um ambiente de nebulosa, sabe? Parecia que a gente estava em cima de uma nebulosa. E tudo ali era assim. Realmente tudo ali era assim. E tinha alguns materiais ainda fixos, como por exemplo o solo que a gente pisava, tinha alguns ainda, e tinha alguns que eram uns buracos no terreno.
uma porta gigante feita de uma matéria roxa, muito diferente. Parecia que era feita uma energia assim que estava bem sutil ali. Era quase manifestado ali no plano astral, mas não era. Parecia que era um pezinho no plano mental aquele lugar, sabe? Era uma coisa bonita demais. E ela começou a emocionar muito essa moça. Ela começou a falar e eu falei assim, moça, se você não calmar, você vai começar ou perder a sua lucidez, ou então você vai plasmar alguma coisa aqui, a gente vai perder essa experiência aqui, nós dois. Então fica quieto, vamos lá devagarzinho, calma, respira. Aí eu comecei a acalmar ela, comecei a conversar com ela, aí ela acalmou. Aí eu falei pra ela, ó, eu sei que meu mentor tá ali do outro lado, do portão, desse portão que a gente tava na frente. Parecia um portão interdimensional, um portão cósmico, uma coisa assim, cara. Não, é coisa de louco, bonito pra caramba aquele negócio. E eu conseguia ver através de alguns dos vidros ali, como se fosse uma nebulosa roxa. Eu vou deixar uma imagem aqui. Era o espaço aquele negócio. Aquilo ali era direto no espaço sideral. Essa passagem dentro dessa torre para o espaço sideral. Era uma coisa incrível ali. E nós vimos por trás essa nebulosa roxa, esse ambiente que tinha ali como se fosse parecia um altar, alguma coisa assim, parecia como onde era uma sala de reuniões desses seres, né, desses espíritos ali. E entrei. Viu a Layari ali, sentado, né, em uma dessas pedras, esses bancos, parecia esse banco de pedra, né? Ele sentado em um desse banco e falava com alguma coisa que eu não conseguia enxergar. Eu fiquei quieto, né? Entrei, achando que estava só ele ali, bati o carão, senti que tinha uma presença muito poderosa. A sensação que eu tinha, perto daquele ser que eu ainda não estava enxergando, era como se você se sentisse muito pequeno, minúsculo, ridiculamente minúsculo, mas não minúsculo no sentido de se sentir desprezado, menosprezado ou inferiorizado, mas minúsculo e com uma agradabilidade gigantesca que aquela criatura te passava, de você saber que você tem todo aquele potencial, só que você ainda não se lembra, né? Então tinha uma sensação muito de amor e humildade ali, um amor muito profundo e um poder, realmente essa é a palavra, um poder incrível. E quando eu fui chegando, apareceu o Alayar ali, sentado nessa pedra, o bispo conversando com esse ser, com esse espírito, né? E eu ouvi a voz desse espírito na minha mente. Ele me perguntando como é que eu tava, que eu era bom, eu tá lúcido ali, né? Que eu não podia, ele já me falou, vamos conversar um pouco bem rápido, porque senão você não vai conseguir se lembrar de tudo quando você voltar pro seu corpo. Porque isso é muito padrão quando você tem uma experiência em dimensões muito sutis, mas você perde muita memória, que é o que aconteceu comigo, tanto que eu perdi a memória do último amparo e muita informação dessa experiência também. E esse ser falava comigo já pra gente conversar e tal. Começamos a conversar sobre energias, começamos a falar sobre a minha lucidez e tal, e ele me perguntou. O Alayara ficou quieto ali, deixou a gente conversar. E eu comecei a ver esse ser, cara. A forma dele não era tão importante, porque a forma dele basicamente não se podia dizer que ele tinha um corpo. Ele era pura energia. Pura energia. Não tinha rosto, não tinha forma, não tinha braço. Ele parecia que ele era feito de estrelas, sabe? Era uma mistura. Ele parecia, essa nebulosa que eu botei agora aí. Parecia que era aquilo num formato que estava se fazendo um esforço para se mostrar para mim de uma forma um pouco mais humanizada, talvez para me agradar, para eu não perder a consciência do que realmente ele era. Esse ser apareceu ali e parecia que ele era feito de estrelas, puras estrelas. Parecia que ele era feito de um universo nele mesmo assim. Era muita energia, era feito de uma energia, não tinha forma por si só. Então não tem nem como falar que ele era de um formato específico, porque ele era muito mutável, ele era muito movimento, né? Aquela forma que ele se apareceu. E ele me pediu, ele deixou eu fazer um pedido. Perguntou se eu estava precisando de alguma ajuda. Aí começou, eu falei, olha, meu chakra frontal está muito fechado. Eu não estou conseguindo ter muita lucidez das experiências minhas fora do corpo nesses últimos meses. Eu queria
entender como eu posso abrir essa lucidez e trabalhar esse meu frontal. Ele me deu, naquele momento, todo um conhecimento, cara, de chakra, todo um conhecimento sobre o corpo energético. Ele até fez como se fosse um holograma assim na minha frente, assim, mostrando o meu chakra frontal espelhado naquela tela mental, aquele holograma, e mostrou para mim todas as minúsculas coisinhas do meu chakra que estavam fechadas, as energias, as pétalas movimentando, aquela coisa toda do frontal. Eu vi aquilo tudo assim, eu entendi tudo, cara. Só que quando eu voltei pro corpo, aí você me pergunta se eu lembro desse negócio. Rapaz, mas eu ainda não compreendo, não, tem muita coisa ainda aqui. Eu me lembrei, eu entendi tudo. Ele foi com um fio energético, abriu o meu frontal naquele momento e eu conseguia sentir todos os mentores, a vida, a energia daquele ambiente, o Alayara comigo, como se a gente fosse uma coisa só, sabe? Uma sensação de unidade. Não é sensação, não, é uma certeza de unidade, cara. Que nós estávamos juntos ali, era uma coisa só. Ali eu percebi que o espírito é uma coisa única, universal. Ela não tem, é nós que temos ainda essa distinção entre eu e você, né? Sendo que isso basicamente nem existe, é pura ilusão. E eu tive consciência disso por aqueles períodos. E ele abriu esse meu frontal, dissipou todas as energias negativas, as energias densas que estavam nos meus chakras. E eu voltei todo bonitão, lindão, filé. Não fiquei nem muito tempo com ele ali, e ele me falou, me explicou muito, ficou a meia hora ali conversando comigo fora do corpo, me explicando sobre as energias, me passou um conhecimento que tinha hora que eu entendia muito daquilo, e chegava uma hora que eu esquecia, eu tava fazendo um esforço incrível, eu juro pra você que eu acordei assim, parece que essa minha sobrancelha aqui tava até meio assim, de tentar fazer um esforço para entender aquele ser, sabe? Não tinha como, não tava preparado para aquilo ainda. Era uma coisa muito forte. Descemos depois, muito rápido, nem sei como que eu desci aquela torre de novo, não me lembro de eu descer. Só sei que por um outro momento eu estava lá embaixo, com essa sensação de coletividade, com essa experiência, né, coletiva, com essa consciência coletiva. E eu olhava para os mentores, eu conseguia ver até a aura deles, a aura muito nítida, conseguia saber tudo de todo mundo ali naquele período. Só que quando a gente volta pro corpo, não salva, cara. Não salvou, a informação ficou no subconsciente ou no inconsciente ali do corpo astral. Porque o corpo físico, isso me trouxe uma ideia. O que eu aprendi com essa experiência? Primeiro, o tanto que nós somos subdesenvolvidos espiritualmente, cara. Cara, se você vê alguém se sentindo espiritual, não é uma fagulha, velho. Não é uma fagulha de tudo isso que existe ainda, desse caminho evolutivo. E como que a gente se corrompe quando tem um acesso a um fenômenozinho? Como que a gente se sente quando a gente consegue controlar, como diz os hindus, um seedzinho, uma mediunidade, uma paradinha diferente, já fica se sentindo aí o saibaba da coisa. Cara, aquele ser não dá, velho. É outro tipo, outra percepção de realidade. Completamente além do tempo, além do espaço, além dessas dimensões astrais, até a menção, pra você ter ideia, eu percebi que ele estava fazendo um esforço para se manifestar no plano astral. Para se manifestar no plano astral. Para ele era incômodo assumir aquela forma estelar que ele estava assumindo ali para mim. Então isso mostra que nós somos muito medíocres até nesse ponto. Só que aquela sensação de amor dele, aquela sensação do jeito que ele me olhava com os seus olhos metafísicos, se é que posso dizer que aquele ser tinha olhos, né?
no jeito que ele me lia, que ele me via, ele se sentia tão igual a mim, porque ele sabe que ele já passou por tudo isso. Ele sabe que ele já foi como a gente. Ele sabe e me deu uma sensação de acolhedor, sabe? De colo. Uma sensação paterna muito poderosa. Talvez seja isso, ou um pouco disso, uma fagulha disso que os caras sentiu quando viram Cristo, sabe? Uma coisa de louco. É você ver um ser tão avançado e ele te olhar com tanta igualdade. Então nós temos esse potencial. Tudo isso aí. Só que ainda tem um longo caminho a ser trilhado pela humanidade. Por isso que requer uma coisa que eu aprendi nessa experiência. Estou começando a aprender, né? Porque não pode dizer que eu sei disso. É o tal da humildade. Humildade é um poder muito gigante. E é muito diferente de submissão ou de tolerância de uma forma passiva. Isso mostra também o tanto que o corpo físico, comparado ao corpo astral, ao corpo espiritual, ele é muito, muito, muito inferior. Por isso que a gente sai do corpo quando dorme, velho. Porque para o espírito é muito incômodo estar habitando uma coisa tão densa quanto um corpo físico. Aí eu lembrei daquela pergunta 400 lá do Livro dos Espíritos, né? Onde começa a falar de emancipação da alma. Se Kardec pergunta se o espírito permanece de bom grado no corpo durante o sono, e os espíritos respondem para ele. É a mesma coisa de você perguntar se um prisioneiro gosta de ficar na prisão, né? Isso desapega muito a gente do corpo físico quando você tem experiências assim, como a projeção astral. Às vezes a pessoa tem um sonho lúcido, ela tem uma abertura ali de se lembrar muito de um sonho muito marcante, tá? Pode ter sido projeção, mas a projeção astral consciente, de longe, mas muito de longe ainda da mediunidade ou de longe de qualquer fenômeno de materialização de objetos, materialização de espíritos, clarividência, viajoura, o que for. A projeção astral, ela é a experiência mais impactante e marcante que um ser humano pode ter durante a sua encarnação. Isso é de longe a coisa mais óbvia de se dizer. Você tem um contato direto, sem filtro. É muito diferente, como eu falo para as pessoas, você não dá muito valor não é que você dá valor, mas você dá menos apego e menos valor à matéria, porque agora você sabe que isso aqui é só uma ferramenta. Para mim, muitas das vezes, quando está começando a vir fome, a minha mente já meio que está desabitolada em pensar que, nossa, tô morrendo de fome. Eu falo assim, caramba, esse corpo gasta uma energia, lá vou ter que botar comida nele de novo. É como se fosse pôr gasolina num carro. Tô pilotando um Transformers, cara, um Megazord, sabe? Eu me sinto habitando essa região aqui pra dentro. Então, quando você percebe o mundo, você volta de uma projeção astral e tem experiências, não precisa nem ser como essa, de qualquer forma, mas que você teve consciência de que você é um espírito, a sua vida muda completamente. Você pode ler em todos os livros de filosofia de Platão, Sócrates falando que o ser é a imortalidade da consciência, da imortalidade da alma. Você pode acompanhar ali os grandes gurus, os grandes swamis da Índia falando sobre a imortalidade da alma, né? Do ser, do Atman, do grande Atman, mas você experimentar isso é outra coisa. Uma experiência dessa marca muito. E quando eu voltei, eu tinha um perrengue com uma pessoa. Eu tinha um perrengue físico com essa pessoa.
Não vou citar o nome aqui não, por cortesia, educação, óbvio. Mas era eu olhar para essa pessoa olhar para mim. Meu Deus do céu, a energia não batia. E o meu ego tava de um tamanho que eu não tava conseguindo enxergar muito. E quando eu voltei depois de uma dessa, eu vi que um ser daquele me olhou com igualdade. Na hora que eu voltei, cheguei e olhei para essa pessoa, minha raiva foi embora. Foi uma coisa mágica, pode-se dizer assim. Foi embora porque eu também consegui perceber naquele momento que eu e essa outra pessoa éramos iguais. Que a raiva que habita nela também habitava em mim. E hoje a gente está se dando melhor. Então, com todos os seres do mundo, com todas as pessoas, com todas as plantas, com tudo que existe nesse mundo físico, vamos dizer assim, você tem que ter um olhar de igualdade para com isso. O que é muito diferente de você, sabe? Quando você está se sentindo muito superior, sabe? Você está se sentindo um cara, uma pessoa mais especial. Em que? Em que você é mais especial? Hum? Na verdade, não tem muito disso. Primeiro que todo mundo está habitando a mesma esfera, né? O mesmo mundo. E esse mundo, ele é feito de pessoas que estão conscientemente aqui, ó. Pode parecer que um é mais especial por estar com uma condição melhor de vida, mais rico, nossa, ele é mais inteligente, que é mais rico, não dele ser super evoluído. É nada. É nada. Aí o outro, nossa, ele é pobre também, mas ele tá ali de boa, ele lidar com a vida dele, é super evoluído, também não é nada. Todo mundo está tendo a experiência que precisa nesse mundinho. A projeção astral, ela muda a sua vida. E eu não tô aqui para pregar religião de projeção astral, não. Nem para falar que você deve projetar. Se uma hora ou outra você vai. Vivo ou morto, literalmente falando. Você vai se projetar, não é? Vai ficar para sempre aí dentro? Mas a gente tem um olhar com mais carinho, um olhar mais... Por exemplo, você é pai, às vezes você é mãe, às vezes nem seja, talvez não é. O que custa você começar a olhar para o mundo com esse olhar, né? Em vez de querer amar somente um ser, por que você não busca querer desenvolver esse sentimento paterno, esse sentimento materno com tudo? Esse carinho, essa coisa de você querer cuidar realmente, de você se importar de uma maneira saudável. Primeiro que o amor é uma coisa inteligente, não é aquele sacrifício idiota que todas as pessoas acham que o amor ele é uma entrega absurda, incondicional. Dessa forma, não. O amor é inteligente. Eu já converso muito disso com a minha mãe. Minha mãe sabe do que eu tô falando. Amor é uma coisa muito inteligente. Então por que você não olha assim para as pessoas? Sabe? Você passa 24 horas aí, às vezes parece que 18 horas acordado, tendo experiências conscientes, mas você não está só trabalhando. Quando você vai para o trabalho, você tem contato com outros espíritos, que são outras pessoas encarnadas aí do seu lado, mas você está enxergando ele como uma ferramenta, como um rótulo que você já tem na sua mente. É a pessoa chata, é a pessoa que é assim, é a pessoa que me faz bem, é a pessoa que me faz mal. Então, esquecer um pouco desses rótulos e começar a enxergar o mundo através com os olhos do espírito é um exercício. A projeção astral, como eu falei para a Layara, eu perguntei para ele aquela vez. Eu acho que vocês já lembram disso, né? Eu perguntei para ele uma vez que, como assim, eu tendo a consciência de mortalidade da alma, eu sei que eu sou um ser imortal, sei que eu sou um espírito, sei, não é acreditar, né? Eu não acredito que eu seja, eu sei que sou. Por que eu ainda sofro? Por que eu ainda me preocupo? Por que eu ainda fico angustiado? Por que eu ainda sinto raiva? Isso não era para acontecer. Aí ele me disse com todo carinho: sabe, William, você pode ter até despertado a consciência da imortalidade,
mas ainda você está muito longe de entender e despertar a consciência de eternidade. O primeiro erro do homem, que faz com que ele sofra nesse mundo, é ele achar que é um corpo. Simples. É até idiota de se dizer, mas é. O sofrimento do homem se baseia nele achar que é. Ele achar que ele é um corpo. Do corpo ele começa a achar que ele é mãe. Ele começa a achar que ele é pai. Ele acha que ele é amigo. Ele acha que ele é trabalhador. Ele começa a se identificar com tudo. Tudo o que o mundo de Maia, o mundo ilusório oferece, ele acredita. E com isso ele sacrifica toda a energia, ele desperdiça todo o momento consciencial que ele tem tentando sustentar algo que é passageiro, algo que é mutável, algo que vai embora. A consciência, ela não vai. Ela desperta. A consciência, ela não evolui, vamos dizer assim, né? Já percebeu essa sensação de consciência desperta? Ela não... Você percebe que quando você recebe um conhecimento, você, nossa, isso faz sentido. Não parece que você já sabia, mas aquilo só virou uma chave. Eu estava conversando isso com esses mentores uma vez, e eles me disseram que o ser humano, ele desperta, ele não evolui. Porque ele já é. É como no Bhagavad Gita, quando Krishna fala para Arjuna, ali sentado no carro de guerra, Arjuna completamente desolado que não queria lutar com os Kauravas, né, seus irmãos. Krishna diz: Arjuna, eu tô aqui, cara. Deus encarnado, eu sou a eternidade, eu sou tudo e o nada encarnado em forma humana, física aqui diante de você. O suprassumo evolutivo que você pode conceber consciencialmente, se pode, né? Se eu cheguei, a batalha já foi vencida. Eu só preciso que você vá lá e lute. A batalha já foi ganha. Porque é uma coisa só. Nós somos uma coisa só. Se existe um cara como um Cristo, isso já foi vencido, a batalha já foi vencida. Tem seres assim. Só que a gente não pode deixar de ter as nossas experiências. Por isso que a consciência, ela desperta às vezes, né? E você se lembra. Você sabe. Basicamente nós nos fazemos de vítima, como achamos que não sabia que aquilo era errado. Você sabe o que é errado. Você sabe o que é certo. Consciência de eternidade, eu acho que ainda nem sequer explica esse ser, né, que eu conheci. Mas eu vejo a serenidade com que o Alayara me trata. Ele olha pra mim assim, cara, eu já fiz isso aí que você tá fazendo, eu sei tanto que é difícil, viu? Nossa, quando eu dou uma desequilibrada, eu faço assim, eu dou uma desequilibrada, eu achando que ele vai me dar um puxão de orelha, ele vai me xingar. Ele vem com um amor, cara. Ele, cara, eu sei que é difícil. E eu não tenho pressa que você evolua também, não. Porque eu sei tanto que é difícil. Então abrir o coração um pouco, né, para as pessoas. Paciência com as pessoas. Quando você busca o autoconhecimento, e o autoconhecimento é o caminho único para a felicidade, porque se você não se conhece, quando você está desenvolvendo o autoconhecimento, você percebe que você fazendo um esforço grandioso para não machucar ninguém, para ser um ser melhor, porque você decidiu, não para os outros ou para mostrar para as pessoas que você é bom, para você mesmo. Você percebe que é difícil, cara. É difícil. É morrer todos os dias.
pois todo aquele ego que você construiu durante a sua vida está errado. Tudo que você construiu durante a sua vida que te traz esse sofrimento e que você tenta sustentar com toda a sua vontade, aquela água que Paulo fala, né? Que os homens deixam escorrer pelas mãos, essa é a vida por qual eles lutam. Você tem que largar isso. É morrer, cara. O ego não quer. Você tá louco? Gastei todo o tempo. Agora eu vou começar do zero? Minha vida interior? Vou receber a opinião dos outros? Eu vou ter que ceder a certas ofensas? Não vou falar, não vou retrucar. Cara, é morrer. E você percebe que você fazendo esse esforço é difícil. Quando o legal, fala magia, o da hora, é que quando você vê uma pessoa te prejudicando, um cara falando mal de você, te xingando, impaciente, você começa a ter um vislumbre mais ou menos de como que os mentores olham pra gente, porque acontece muito isso comigo. A pessoa tá lá pé da vida comigo, cara, porque eu não fiz nada. É porque ela queria que eu fizesse algo que estivesse de acordo com o gosto dela, mas eu fiz o que deveria ser feito, por mais que eu não goste, né? Você olha a pessoa ali parecendo um papagaio berrando, bicho brabo, mano, pra mim que tô buscando. Pra mim que tô buscando me melhorar, eu sei que é difícil. Imagina pra ela. Imagina pra essa outra pessoa, cara. Como que eu vou brigar com um ser desse? Como que eu vou lá brigar com uma criatura dessa? Porque eu sei que ela ainda não buscou abrir os olhos para a realidade. Ela não buscou despertar. Então você olha o mundo com mais carinho. Isso faz toda a diferença. Quando se fala de paz, é justamente essa percepção de reflexão, de querer, de entender, né, se colocar no lugar do outro com a cabeça, a mente do outro, o coração do outro, é que você vai conseguir perceber que se você estivesse no lugar dela, você estaria fazendo a mesma coisa. Porque naquele momento, com aquela pessoa toda raivosa, aquilo ali, cara, por mais triste que seja, é o melhor que ela pode te oferecer naquele momento. Por causa que é o que a consciência dela alcança. Agora, você como um estudioso, você como um praticante da espiritualidade, como alguém que decidiu encontrar a felicidade dentro de si, que decidiu se entregar à busca pela sabedoria, pelo autoconhecimento, você é responsável pela sua evolução e pela sua felicidade. Ninguém mais nesse universo inteiro pode te oferecer isso. Porque isso já é seu legado, né? Deus já te deu isso desde o seu primeiro resquício existencial, a felicidade. Simples. Só que você é que vai lá. É sua. Esse ser me ensinou muito disso nessa experiência. De entender, sabe? Entender um pouco o coração das pessoas, entender um pouco o meu próprio coração, às vezes com a gente mesmo, como aconteceu, que eu estou falando de obsessão, de assédio, eu não estava falando de que tinha um espírito aqui me assediando, obsessão minha, os autoassédios, a auto-obsessão, a questão de você buscar algo de uma maneira excessiva para si mesmo, como chamar, a cobrança excessiva, isso acabou me machucando. Então eu entendi que o caminho interior não é você construir nada. É você começar a abandonar algumas coisas
soltar as malas. Você já chegou em casa, cara. Imagina que você veio de uma viagem longa, você chegou em casa e ainda tá segurando essas malas desde que você nasceu. Deixa as malas. Vai comer alguma coisa. Vai tomar um banho. Depois se organiza. Vai organizando, joga fora algumas coisas. Rumi, que é o nosso querido Maomé, ele fala uma coisa: você não precisa encontrar o amor. Você precisa encontrar as barreiras que você mesmo criou contra ele. É uma maravilha, cara, isso. Você entender que é gratuito a felicidade. Você entender que é acessível. Agora, velho, você não precisa de nada, sabe? Você não precisa de segunda-feira. Você não precisa de uma técnica. Você não precisa de nenhum fenômeno paranormal. Você não precisa de nada disso para encontrar sua espiritualidade e ser feliz. Você não precisa de dogma. Você não precisa de uma religião. Você não precisa de entrar em uma igreja. Não tô falando pra vocês, se você gosta, vai, velho. De boa, segue o teu. Você não precisa de nada, cara. Porque Deus, ele é muito inteligente nisso tudo e ele te criou a partir dele mesmo. Então você tem ele dentro de si, cara. Aquela mensagem do Arthur Schurman, Encara a Solidão, um vídeo fofura. Cara, aquilo lá foi pra mim, aquela parada. Só que eu queria compartilhar aquilo com vocês. Então, quando você está se sentindo só, porque esse Deus está habitando o seu coração, cara? Você não é o ser mais egoísta do planeta, se sentindo sozinho nesse mundo, se sentindo coitadinho nesse mundo, sendo que Deus está aí, cara, dentro agora, sabe? Agora. Você não precisa ir longe. Você só precisa escutar. Ficar um pouco quieto, calar um pouco essa mente. Deus, ele é um ser muito sutil, né? Se é que você pode dizer que ele é alguma coisa, não tem como a gente definir o que é. Mas a felicidade, o amor, as suas manifestações, né, como nós chamamos elas de virtudes, isso nós podemos. Então, quer ser bom? Quer dar um presente para a humanidade? Quer dar um presente para esse mundo? Quer mudar o mundo? Quer dar o maior presente? Seja um ser nobre, elevado. Busque elevar-se. Busque controlar-se. Trata tudo com muito respeito, sabe? Se você não gosta do mundo do jeito que tá, por que a gente ainda continua fazendo as coisas do jeito que o mundo é? Por que você não decide? Tá esperando a aprovação de quem? Tá esperando quem te aceitar? Quer recompensa? Quer um tapinha nas costas, um aperto de mão? Que as pessoas agradeçam? Obrigado por você ser bom. Não é pelas pessoas. A sua vida não se trata das pessoas. A sua vida se trata unicamente de você mesmo. Você. A felicidade é sua. Então, se alguém te faz mal, se alguém te faz feliz, se alguém te faz triste, isso é um privilégio que você tem que guardar para você mesmo, né? Se você deixa alguma coisa externa te controlar, se você deixa que o mundo te controle, interiormente falando, porque externamente é uma coisa do mundo, né, cara?
Se você deixa o mundo te controlar, se você deixa uma pessoa controlar a sua paz, a sua felicidade, você é o pior dos escravos. Você merece todo esse sofrimento que você está passando. É culpa do outro, não é culpa tua, vacilão. Eu queria compartilhar muito essa experiência com vocês. Queria ter lembrado das informações sobre o chakra. Mas algumas coisas ficam, então vamos lá. Primeira coisa, é muito importante você movimentar a energia, cara. Nesses 5 minutinhos, aí terminar nos 50 esse aqui, também tô nem não. Você movimentar a energia pelo frontal, se você quer ter lucidez. 5 minutinhos, cara. Antes de dormir, faz a tua oração. Não dorme sem orar, não dorme sem levantar o seu pensamento a algo mais elevado do que esse seu corpício velho de carniça. Eleva o seu pensamento a algo legal, tá? Sentiu a sintonia, rezou bonitinho, 5 minutinhos, cara. Imagina que tem do centro da sua cabeça, a sua cabeça acende uma luz branca, prateada. E essa luz vai para frente e vira um sol na ponta do seu frontal. Ilumina todo o ambiente e volta. E abre de novo. Fica fazendo esse movimento. Expande energia pelo frontal. O frontal ele funciona, as energias, através do movimento, porque é o que define energia é movimento. Se você está fazendo uma imaginação de algo parado, estático, para movimentar as suas energias, você só está criando uma forma mental. Se alguém te vê, às vezes, uma pessoa, por exemplo, se for um clarividente, estiver olhando uma pessoa movimentar a energia, fazendo a energia de movimento, ela vai ver o movimento da energia, o fluxo energético se movimentando. Se a pessoa está só imaginando que tem uma luz aqui, parada, estática, é forma mental. Não tem movimento, não tem energia. Então imagine tudo com movimento. Movimento. Isso é o que define a energia. Movimento. Eu te garanto que em 6 meses, 5 minutinhos por dia, pode falhar. Falou 5? Não precisa ser hora de dormir também, não. Tá fazendo um cocôzinho, número 2. Faz lá também, tem nada a ver não. Oxe, a energia. Movimenta. 5 minutinhos por dia. Em 6 meses, você já vai começar a ter uma abertura clarividente. Vai começar a ter uma percepção muito maior da plano sutil e de você mesmo. Uma outra dica que ele me disse também é você, cara. Cuida, velho. Isso aqui eu acho que eu já falei, mas ele deu uma reforçada disso mesmo. Cuida muito, mas muito mesmo, da sua mente, dos seus padrões de pensamentos negativos. Cuida disso. Busque ter padrões de pensamentos positivos. Como é que você vai desenvolver padrões de pensamentos positivos? Vamos desenvolver, eu vou falar um vídeo só disso depois. Com reflexão. Tá sem pensar em nada? Pega um tema, cara. Amor, seja lá o que for. Pega um tema fofo. Pega aí um videozinho aí. Tem tantos vídeos de gente boa aí, ó. Tem um Corvo Seco que eu recomendei aqui no meu canal. Tem Sadhguru. Tem aquelas mensagenzinhas de bom dia. Reflete. Reflete, forçar sua mente a pensar em coisas elevadas. Com o tempo os pensamentos negativos vão caindo. E que maravilha que é, né? Você ter uma mente que pensa 24 horas coisa gostosa, que coisa fofa. Isso é bom. Por causa que os padrões de pensamento, esse chakra frontal nosso, ele é muito responsável pela questão do pensamento, das percepções de conhecimento, né? De aprendizado. Então quando você fica vendo muita porcaria, ainda mais com esses videozinhos de 1 minuto, eu tava com esse treco, velho. Esses videozinhos de TikTok, eu não gosto de TikTok, mas aqueles como chama? Os stories do YouTube, aqueles vidinhos de 1 minuto do YouTube, shorts, sei lá, cada um dá um nome pra essa coisa feia. Esse negócio vai pegando você. Quando você for ver, você já viu 20 vídeos de coisa que você não precisa. Esse teu frontal, esse teu campo em torno da sua cabeça, que nós chamamos de campo mental, né, onde ficam as formas mentais, está tão acumulado de porcaria
Que você vai querer ter lucidez onde? Cuida da sua mente, do mesmo jeito que você cuida da sua saúde, já fez dieta, faz uma dieta mental agora. Vai devagarzinho. E do mais, você deve sempre cultivar dentro de você muita luz, muita paz e até mais.